conversar com o Léo da Natura e a gente vai falar hoje sobre a trajetória que a gente construiu com a Natura e entender o efeito que a mídia tem em trazer revenue para a marca, em trazer media penetration, através da nossa solução chamada CMM, Consumer Media Measure. Léo, você está aí com a gente? Léo? Oi, tô por Oi, aqui. tudo bom? Tudo Léo, bom? Acho que eu demorei um pouquinho Eu tinha falado antes, mas acho que não chegou até aí. Tá me ouvindo agora? estou te ouvindo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco para conversar com a gente. Eu queria te convidar, Obrigado, eu Léo, que agradeço o convite. a princípio, vamos começar do começo, vamos começar trazendo o contexto que vocês estavam no momento em que a gente começou as nossas primeiras conversas lá no ano passado para desenvolver esse projeto a quatro mãos. Você pode contar um pouco para a Claro, gente? vamos lá. A gente, então, foi como o Lúcio até comentou, a gente começou uma conversa aí no começo do ano passado e a gente tinha um grande desafio de entender melhor os impactos da nossa comunicação e da nossa estratégia de mídia em vendas. A gente tem diversos outros estudos que medem ou preferência de marca, equity, power, mas a gente precisava entender também como se a gente estava, de fato, planejando da melhor maneira e trazendo o resultado, atribuindo o resultado de vendas à mídia e à comunicação que a gente estava gerando e construindo. E a gente vem de um contexto bem complexo dentro da Natura, né? O nosso foco é a multicanalidade, mas a venda direta e que a gente chama de vendas por relações, ela é nosso principal canal. Então a gente tem a consultora de fato no centro das nossas decisões e a gente tem um conhecimento muito vasto de toda a trajetória da consultora e de tudo de toda a transação, de como ela se relaciona com a gente. E aí a gente tem esse conhecimento, a gente sabe muito bem como funciona a jornada da consultora e a gente tinha um gap para entender como chegar também no shopper. Então a gente tem o estudo, a gente já é um parceiro de Canta no estudo do painel de Lares, já é um parceiro de Canta no estudo de medição e monitoramento de mídia, e aí como fazer, entender esse meio de caminho ali entre os impactos da nossa comunicação da consultora ao shopper, que é o cliente dela, em vendas, né, nos lares. Então, a gente vem desse desafio, dentro da Natura a gente tem uma complexidade gigante, como eu até comentei, são mais de 31 marcas, que a gente chama de marcas filhas. A gente tem a marca mãe, né, que é a marca Natura e as nossas marcas filhas, atuando em mais de 13 categorias. Por ciclo, a gente tem em média 800 SKUs, e são 20 ciclos no ano, então é uma complexidade grande. E o ano passado, quando a gente trouxe esse cenário, a gente tinha, por média, de 30 campanhas que foram veiculadas ao longo do ano, e a gente precisa entender melhor quais eram esses impactos dessas campanhas, de fato, em vendas, dentro de uma engrenagem que já estava funcionando, né? Dentro de um modelo que já estava, a gente já tinha algumas outras, a gente já tem, né, outros estudos de medição e monitoramento, mas entender melhor e aprofundar os impactos da nossa estratégia de mídia era fundamental para a gente ter uma segurança nas nossas decisões, né? Incorporando até novas métricas também, incorporando um novo mindset aí que é um pouco de uma quebra de paradigma que a gente tem falado bastante, e esse estudo ajudou muito a gente, trazendo muita segurança nas nossas decisões. Muito bom, Léo. É como se a gente colocasse uma outra lupa, né? Um outro prisma dentro do que vocês já estavam fazendo, do acompanhamento de vendas que vocês já faziam, com os dados de sell-in, com as revendedoras, e a gente entra aí com essa visão, né? Justamente o que eu estava explicando um pouco mais agora no começo. Qual é a nossa solução? A nossa solução conecta a, o impacto da mídia em trazer vendas, em trazer penetração de mídia, tá? Muito bem, a gente tinha um contexto bastante complexo,
Como você explicou, a Natura é uma gigante do mercado, tem uma comunicação extremamente granular, bastante táticas e estratégias diferentes para atingir objetivos diferentes, e a gente partiu desse princípio, desse desafio. E aí eu te pergunto, para começar, para esquentar o papo, o que você conseguiria trazer para a gente como talvez dois, não sei, alguns top insights para a gente conseguir entender como que a mudança que ocorreu começou? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que foi super relevante e ainda é, porque a gente continua é, utilizando e fazendo esse estudo ainda esse ano, a gente deu continuidade, né? Não foi um one shot. Foi o resultado positivo, o ROAS, né? O ROI de mídia positivo da nossa comunicação em vendas. Então, de fato, hoje a gente pode afirmar que mídia é um investimento e não um gasto. E toda a nossa liderança tem essa segurança de que investir em mídia traz um retorno positivo para a companhia, para a marca Natura. Esse acho que foi a primeira grande certeza que a gente conseguiu trazer com o estudo. E o segundo, que foi super importante também, e ele é fundamental dentro de uma complexidade que eu trouxe aqui da Natura, que é o efeito halo que a gente tem de uma categoria para outra, né? A gente, como eu disse, a gente atua em várias categorias e as marcas, elas estão no mesmo canal de vendas, a consultora que é a nosso principal canal, né? Ela tem outras ferramentas ali, tanto o site, o aplicativo, a revista, as lojas, mas as nossas marcas estão todas no mesmo ambiente. Então, o impacto de uma comunicação de uma categoria específica é muito grande em outras categorias também, inclusive categorias que não foram nem anunciadas. Isso a gente conseguiu trazer com o estudo. Foi super importante a gente entender esses impactos, entender as categorias onde a gente tinha, sim, um retorno maior de vendas quando a gente anunciava, para a gente, inclusive, direcionar toda a estratégia de marcas e categorias para 2020. E acho que dentro disso, que a gente conseguiu descobrir também, que era podemos dizer que é uma quebra de paradigma de fato, que, de fato, uma campanha institucional da marca mãe, Natura, no nosso caso, traz também resultado de vendas. Então, impactando e nesse efeito halo para outras categorias. Então, isso foi para a gente uma quebra de paradigma. A gente está muito mais seguro hoje nas tomadas de decisão. O ano passado a gente vinha de uma reposicionamento da marca, com uma nova narrativa de comunicação para a marca mãe, a marca Natura, assinando Onde o mundo é mais bonito com você, onde a gente teve uma construção de always on dessa campanha, terminando num grande evento que foi o Rock in Rio, e junto com o deep dive que a gente fez do CMM, a gente conseguiu entender todos os impactos e atribuir vendas a essa comunicação. Então, ela foi super importante. Acho que são os dois principais pontos aí que eu destaco do estudo. Sim, muito bom. É um ponto que você traz aqui para a gente que eu acho que faz total sentido, a questão de... A gente sabe que no mercado brasileiro, em média, o CPG, né, no mercado de CPG brasileiro, 70% de tudo que a mídia é capaz de trazer em revenue, 70% disso acontece dentro de marcas que não são, ou de marcas ou produtos que não são necessariamente diretamente comunicadas. Então, o efeito halo, né, o halo effect, é muito importante a gente continuar e ter sempre um olhar para isso, para a gente conseguir ter o 360 da comunicação. Ainda mais para marcas que estão no mesmo, talvez no mesmo cenário como Natura, né? Várias marcas filhas, como você mesmo disse, que acabam sofrendo o efeito muito importante da comunicação total. E você comentou agora sobre as campanhas de institucional, né, dos tipos de campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esses findings, né, sobre essas quebras de paradigma. Dá um pouquinho mais de detalhe para a gente no sentido de, assim como a Natura tem bastante categorias, né? São 13 categorias, 31 marcas. Essas comunicações elas acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, o shopper, o consumidor, ele está sendo impactado por essas campanhas ao mesmo tempo. Então, como que foi? Qual é a importância, né, dentro de uma companhia como a Natura, que tem aí toda essa estratégia de comunicação e a tática de comunicação acontecendo ao mesmo tempo? Como que essa informação foi absorvida internamente?
Não, é ótimo, é bem isso que a gente estava falando mesmo, e aprofundando um pouco melhor com o estudo, com o CMM, a gente conseguiu entender melhor essa jornada do shopper e como ele responde a cada uma das campanhas de categoria anunciada. Então, dentro do, como você falou, né, o mix de investimentos por categoria e marcas, a gente tem uma sobreposição de mensagens, de fato, né? Então, a gente atua em várias categorias e a gente, com o estudo, conseguiu entender e atribuir o resultado de vendas a cada uma delas e o impacto de cada uma delas em vendas, né? Em vendas, inclusive, de outras categorias. Então, acho que esse resultado, esse insight que a gente trouxe foi fundamental. A gente tem campanhas de datas comemorativas também, onde a gente sabe a importância da conexão emocional que elas trazem com o consumidor. A gente tem alguns dados de vendas também com a consultora, mas a gente precisava comprovar, de fato, os resultados de vendas que viriam dessas datas comemorativas, que são momentos super importantes para a companhia, atribuídos à mídia, né? Porque números, resultados de vendas a gente tem, mas atribuir isso à mídia que era o grande desafio. Então, para a gente aprofundar nesse conhecimento e decupar ali, entender de fato o resultado de cada uma dessas campanhas dentro dessa visão total do shopper, né, ali da cesta dele, foi fundamental, e para a gente, por isso que a gente disse que foi, de fato, uma quebra de paradigma, porque é algo que a gente tinha alguns indícios, mas não tinha essa informação tão precisa. E hoje a gente consegue tomar essas decisões com muito mais segurança, como eu disse, e esse estudo, ele é complexo, ele tem bastante layers aí, bastante camadas de entendimento, e isso para a gente é super rico, porque vai desde a estratégia de mídia até o tático ali, que é o que a gente fala um pouco do nosso cubo mágico, né? Então, são várias categorias, várias marcas, várias comunicações ao mesmo tempo, e a gente tem que ir moldando e encaixando o cubo mágico para chegar na melhor combinação e o melhor resultado para a companhia como um todo. Sim, eu imagino que acompanhar as métricas de retorno financeiro a partir de investimentos em mídia é extremamente importante, obviamente, claro, mas o que a gente também precisa levar em consideração é o quanto que essa mídia, como que o shopper está recebendo essa mídia, né? Como que o shopper está recebendo cada tipo de campanha. E eu acompanhei, obviamente, de perto, junto contigo, esse projeto, então eu acho que a gente precisa dar luz a um ponto aqui, que é justamente essa parte estratégica, né? Como que a gente toma decisões estratégicas, onde a gente tem, eventualmente, muitas unidades de negócio, o bolso do marketing, ele também precisa de uma accountability, para justificar investimentos em mídia, para justificar investimentos em comunicação. Então, ter uma ferramenta, ter uma solução, ter um parceiro que ajude a entender o peso ideal dentro do mix de tipos de campanha é bastante importante. Eu acho que isso conecta bastante com o que você disse em relação a esse cubo mágico, né? Esse quebra-cabeça, essa infinidade de possibilidades de comunicação que a gente tenta criar da melhor maneira a fim de ter uma solidez, né? Que a gente consiga ter uma imagem mais completa do mix de e-mails e do mix de comunicação. Mas tem um outro ponto também que eu acho que, como você mesmo disse, são layers, né, são camadas. A gente não ficou somente no estratégico, o que já é muito importante, obviamente. Uma estratégia, uma tática sem estratégia, ela não funciona bem, e o vice-versa também, e o contrário também é verdadeiro. Mas eu queria que você contasse para a gente como que foi a experiência na hora de tangibilizar esses insights, né? As recomendações, os insights, as ideias. Como é que a gente conseguiu ajudar vocês? Como que a gente foi construindo isso juntos na parte da aplicabilidade, que é extremamente importante, né? Um insight sem aplicabilidade, ele se torna apenas uma ideia. Como que foi colocar na rua? Bom, o estudo foi fundamental desde o início do planejamento estratégico, quando no momento onde a gente começou a conversar sobre 2020, né, para a gente ter essa visão do planejamento anual mais estratégico e mais transversal da Natura. A gente trouxe informações ali de definições de pesos de investimento por categoria, por mix de meios, a complementaridade dos meios. Então, a gente foi desde esse estratégico mais macro, que a gente faz em parceria com as agências, e o estudo foi fundamental, a principal ferramenta, inclusive, para a gente direcionar
a forma como a gente deveria investir em 2020, até chegando e descendo nas campanhas mais táticas de cada uma das marcas e categorias, que a gente também faz em parceria com as agências, esse planejamento, porque o estudo traz diversas recomendações e guidelines de níveis de investimento, de níveis de GRP, de cobertura, frequência, do media laydown, dos flights de campanha. Então, a gente entende ali nesses guidelines os mínimos e os máximos que a gente deveria atuar por categoria, e essa recomendação é diferente em cada uma das categorias, considerando todo o peso que ela tem dentro do mix do media mix. E aí a gente conseguiu, então, e acho que desde o estratégico ali do começo do planejamento até o tático das campanhas, garantindo que a gente estava tomando as melhores decisões, porque a gente tinha muita informação, né? A gente tem muita informação para embasar nossas escolhas. Então, acho que isso foi o principal, assim, a gente continua usando o estudo, não é que a gente usou uma vez só no planejamento anual, não, a gente continua usando em todos os planejamentos de cada uma das campanhas ao longo do ano, sempre mirando nessa otimização aí de investimento e de mídia, e de como fazer melhor com o mesmo investimento. Eu acho que isso também é super importante trazer, o estudo traz recomendações da gente otimizar a nossa verba mesmo. Então, aquela verba é a mesma, mas a gente vai escolher utilizá-la da melhor forma, o melhor formato dentro de um certo meio, a complementaridade desses meios, então a frequência de um meio é diferente da de outro, e ter um número maior de meios dentro de uma estratégia é muito mais rico. Então, a gente conseguiu voltar para o cubo mágico também no plano de mídia e chegar nessa melhor recomendação campanha por campanha. Muito bom. Então, acho que é uma grande segurança que a gente tem hoje tendo esse estudo em mãos. Eu até queria chamar um pouco, eu gostaria de que a gente desse uma olhada nesse framework de trabalho que a gente aplicou para a Natura. Primeiro a gente se baseou em evidências. Quais são essas evidências, né? São algumas métricas, alguns KPIs bastante peculiares do estudo, como por exemplo o Sales Uplift, ou seja, quanto que a mídia está trazendo de vendas, quanto que o retorno, o ROAS, né, que é o retorno sobre o ad spending, quanto que cada real de mídia que eu coloco retorna para mim em revenue. E também o Media Penetration, como a gente também já falou aqui, né? Entender o quanto que a minha mídia é importante para trazer penetração de mercado. Então a gente deixa de trabalhar aí somente nas métricas de mídia e a gente começa a falar de métricas de negócio também. E com base nas evidências, a gente montou as recomendações. Então, essas recomendações foram criadas com base no resultado do próprio modelo, né? do próprio tracking dessas 30 campanhas durante 12 meses. No segundo momento, a gente começou a fazer escolhas. A gente começou a trabalhar com escolhas. Quais são essas escolhas? O que essas escolhas nos trazem? Os guidelines, né? Entender alcance e frequência. Qual é o meu ranging que eu estou dentro de um parâmetro aceitável, do meu parâmetro ótimo? O GRP, o investimento, o custo, né, por esse GRP. Esses media guidelines são a base para as nossas simulações. Então, a gente trabalhou com simulações, porque trabalhar com simulações nos garantem a possibilidade da gente ter as otimizações. E é isso que você falou perfeitamente. A ideia, o projeto foi estruturado desta maneira, para que ele tivesse uma cadência para um planejamento anual, mas que ele também fosse acionável por categoria, por tipo de campanha, para as pequenas campanhas ou para o planejamento do dia a dia, que a gente sabe que as células de mídia, as agências, também fazem depois o deployment disso. Tá? Muito bem, né? Com base nesse framework de trabalho, a gente conectou com as coisas que já existiam na Natura. Né? A engrenagem já rodava, a catraca já estava funcionando, a gente conectou algumas informações, nossas recomendações, os media guidelines, as otimizações, para esse motor que já estava funcionando. E a gente sabe que quando a gente tem as informações, quando a gente tem recomendações, quando a gente tem insights acionáveis, a gente tem aí ferramentas para mudar também cultura, né? Para mudar a cultura organizacional, seja ela interna, né? Seja ela, considerando os stakeholders internos da companhia, seja ela externa, com fornecedores e parceiros. Então, eu queria entender contigo como que foi esse caminho para quebrar alguns paradigmas dentro desses stakeholders. Não, é ótima pergunta, porque não é simples, de fato. A Natura é uma empresa grande, complexa, é uma das maiores de beleza, né, e cuidados pessoais do mundo. E a gente tem, de fato, no dia a dia, a gente tem outras ferramentas onde a gente
acompanha e monitora e mensura o resultado das nossas campanhas. Então, no dia a dia ali, a gente tem toda a parte de mídia de performance, os impactos disso em vendas no e-commerce ou na própria relação com a consultora, mas são outras medidas ali mais táticas do dia a dia. O que a gente precisaria entender, então, é trazer um estudo que traz uma visão mais holística para a gente, desse todo, né, do impacto da nossa comunicação no total das vendas. Então, era algo novo que a gente ainda não tinha. O desafio foi manter o monitoramento e as métricas que a gente já tem dos KPIs atuais de cada uma das campanhas, com essa nova forma de monitorar a mídia, com o CMM, entender isso como muito mais do que um estudo de mídia, como um estudo de negócios, levar isso para todas as outras áreas do marketing, as unidades globais que fazem a gestão das marcas, garantir que todo mundo tenha esse entendimento né, do que o estudo traz e de que o estudo está indicando. Então, até um dos exemplos que a gente falou agora, que foi a importância de uma comunicação institucional para a nossa, né, e a gente tem o resultado disso também em vendas. Então, garantir que toda a companhia conhecia e tinha ciência dos impactos da nossa comunicação também em vendas através desse estudo, chegando inclusive às lideranças e aos parceiros, às agências. E acho que esse foi um ponto super importante da gente ter começado esse estudo no ano passado e ter visto os resultados do ano passado no começo desse ano, até antes de tudo que tem acontecido da questão da pandemia, e a gente está com essas informações muito... ter essa certeza do impacto do nosso investimento de mídia no resultado. Então, quando a gente, como todas as empresas ali, foram entender um momento super atípico aí de negócio, a pandemia, o que faremos, como a gente vai cuidar da nossa consultora em primeiro lugar, como a gente vai cuidar da nossa rede de relações em primeiro lugar e como a gente também vai garantir que a gente vai continuar com a economia rodando e tendo os resultados que a gente precisa. Em nenhum momento a gente cortou a verba de mídia, porque a gente sabe a importância que é investir em mídia, investir em comunicação. Então, a gente sabe o resultado que a gente tem através de uma evidência do estudo, do CMM do ano passado todo, para garantir que o negócio continue crescendo. Então, acho que o estudo não tinha um timing melhor para a gente ter essas informações em mãos. Infelizmente, né, todo mundo passando aí por reorganizações, e o estudo foi, o que você falou, né, entender um pouco como os dados podem ser muito data-driven mesmo na tomada de decisão. E o CMM foi fundamental neste momento para a Natura, e aí, através disso, a gente consegue, inclusive, inovar mais, porque o que a gente conseguiu também detectar com o estudo? Quando a gente começou a direcionar e garantir que os guidelines de níveis ideais de comunicação estavam sendo seguidos para os meios mais tradicionais, vamos assim dizer, inclusive no digital, porque o estudo também mede o impacto do digital, a gente pôde garantir que as nossas campanhas estavam dentro desses níveis ideais de alcance, cobertura, investimento e esforços de mídia, e o que nos deu muita segurança para buscar novas ações de inovação e ser mais ousado até na nossa comunicação, né? A gente sabe a importância de fazer uma ação, mesmo a gente não tendo um primeiro resultado ali imediato, sabendo exatamente o que ela vai nos trazer de resultado de vendas, mas quando a gente traz uma ação que está muito alinhada com o nosso DNA, com o DNA da companhia, e a gente consegue usar dessa forma, a gente vê que sim, os resultados podem ser gigantes, né? Eu acho que um bom exemplo desse que a gente teve foram todas as nossas campanhas de datas que a gente teve esse ano, mães, namorados, e foram períodos bem difíceis. E acho que a última foi em paz, onde o estudo garantiu que a gente tinha os níveis ideais, como eu disse, dentro dos meios mais tradicionais, para a gente conseguir ter buscar inovação e ousar até em outras ferramentas. Foi o caso dos influenciadores, onde a gente trouxe dentro de um pool de 15 influenciadores, o Tami, que foi um influenciador super importante para a campanha, para trazer a conversa que a gente queria, que era sobre a paternidade e o pai presente nessa data.
Então, a gente consegue até, com esse estudo, correlacionar o que a gente tem feito e usado mais em inovação em comunicação, porque a gente tem uma garantia ali de resultado com tudo que a gente está fazendo, as nossas escolhas de comunicação. E um outro ponto que acho que também é importante a gente trazer isso é o quanto a gente, a Natura, né, como eu até estava falando, a gente busca muita inovação em comunicação, a gente sempre desafia nossas agências que estão sempre com a gente também nessa jornada, e a buscar essa ousadia e inovação em comunicação. As agências sempre respondem e vão atrás também sempre de algo diferente, algo novo, porque a gente tem a garantia do que o que a gente está fazendo está correto, e tem dados aí para comprovar. E aí acho que um outro ponto que a gente estava até evoluindo também numa conversa com as agências é tentar tirar também do CMM uma forma de avaliar melhor a performance de comunicação com as agências. Então, a gente tem algumas análises e avaliações que a gente faz com as agências ao longo do ano, e o CMM é um estudo que está sendo considerado também para a gente começar a avaliar a nossa performance de comunicação como um todo. E o objetivo cada vez mais é ter parceiros estratégicos com a gente, não apenas uma agência gerando ali, entregando as demandas que são pedidas, mas que façam parte dessa história e estejam envolvidas no resultado do todo mesmo da Natura. Muito bom, Léo. Acho que você trouxe alguns exemplos matadores, né? Aqui a gente pode até tentar ilustrar de uma maneira. A gente tem a mídia no centro sendo o dono, né? Talvez aí a área com maior fit para análise, para cuidar dos próprios resultados de mídia, mas ela também ela vai receber inputs dos parceiros e fornecedores, como você disse, as agências, das unidades de negócio, dos times de marketing que cuidam das marcas, mas ela também vai, com estudos como esse, parrudos como esse, também trazer informações que ajudam esse ecossistema a funcionar melhor. Tá? Eu acho que um dos pontos aí talvez mais interessantes que você trouxe seja a questão da inovação, quando você tem segurança do que você está fazendo, né? Do seu, vamos dizer assim, o seu arroz com feijão está dando certo, é positivo, está movimentando da maneira que tem que movimentar, você ganha uma gordura, um espaço para você poder usar, e é o que a Natura tem feito, já está no DNA da marca, é o que a Natura tem feito nas suas últimas ações também. Tá? Eu acho incrível. E também essa questão do modelo de trazer métricas de negócio, como o Sales Uplift, como o próprio ROAS, para análises modernas, né, no âmbito do comissionamento ou do desempenho das agências, dos parceiros, para que eles também sejam coautores e coparticipem dos seus resultados. Muito bom. Eu acho que o suprassumo. A ideia é a informação viaja, ela não fica somente dentro da célula de mídia. Tá? Bem, a gente está chegando ao final da nossa sala. Eu queria, primeiro, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, que está conosco. Quero agradecer também, Léo, principalmente a você. Com certeza a gente falou aqui bastante de quebras de paradigmas, de mudanças, e eu também não posso deixar de falar como foi importante para a Kantar ter esse desafio que vocês trouxeram para a gente. A partir do momento que esse desafio foi posto à mesa, ele se tornou um desafio nosso, e a gente também conseguiu entender. A gente sempre recebe um push bem forte dos nossos clientes, do mercado. Mas essa informação não é uma informação diária, ela não é uma informação semanal. Acho que está aqui a prova mais cabal de que a gente consegue, com uma visão holística, trazer acionabilidade por planejamento diário, sem sobrepor com outras ferramentas, sem sobrepor com outras informações, trazendo uma visão diferenciada, colocando o consumidor de fato e os hábitos de consumo dele no centro. Eu quero ver se você quer adicionar alguma coisa a mais, se você quer fazer algum outro comentário. Eu queria agradecer também pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que a gente está juntos aí há um pouquinho mais de um ano nesse estudo. Não é simples, de fato, ele é um estudo super complexo, né? A gente vinha até de outras... a gente já tinha um conhecimento de outros estudos, como o MMM ou o próprio ROI, que a gente já tinha feito lá atrás, tal, e de fato esse estudo para a mídia é onde a gente vê maior aplicabilidade mesmo, como você trouxe. Eu acho que a parceria cada vez mais próxima entre Natura, Kantar e as agências que têm contribuído muito para que a gente consiga ter as informações corretas
né, a gente busque todas as informações dentro do nosso planejamento de mídia e também a gente consiga aplicar o que a gente tem visto de conhecimento aí trazido pelo estudo. Então, ele não é simples, ele é bem complexo, mas ele tem sido super rico para a nossa jornada aí de evolução na nossa estratégia de mídia, entendimento da importância de mídia dentro de uma companhia e de uma marca como a Natura. Então, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer a parceria também, para lembrar que a gente continua esse ano com o estudo também, a gente está monitorando tudo que está acontecendo, a gente, como até o Lúcio trouxe, tem outras ferramentas mais no dia a dia, ali, com informações diárias, que a gente continua utilizando, mas esse estudo, de fato, ele traz uma visão bem transversal e holística do impacto da marca Natura né, da comunicação que a gente faz da marca Natura, traz em vendas e no resultado do nosso negócio. Então, estou muito feliz com o resultado, parabéns aí pela premiação que vocês ganharam no Global, aí, no Prêmio Global de Kantar, e obrigado pela oportunidade de fazer parte desse projeto, super importante. Muito obrigado, Léo. Acho que uma palavra que você falou agora, inclusive citando o prêmio, foi impacto, né? Acho que é legal dividir com todo mundo. Nós ganhamos um prêmio. Esse estudo ele não é só benchmark dentro da Kantar Brasil, ele se tornou um benchmark na Kantar Global também, né? Nós ganhamos um prêmio global justamente para mostrar impacto na vida do cliente, no dia a dia do cliente. Então, estamos todos muito contentes e ávidos também para começar a ver os dados de 2020. Bem, a todos, então, muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, equipe. E continuamos amanhã com os próximos painéis. Muito obrigado a todos.